Pudesse glorificar Jesus para receber esse mestre aqui. Graça e paz. Olha aí, pessoal, Pastor Leandro Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que me acompanham pelo canal e também os temas que tenho tratado aqui. Muito obrigado pelo compartilhamento das nossas informações e peço ajuda mesmo para que vocês realmente possam passar adiante toda essa denúncia. Bom, meu tema com vocês hoje aqui é a Igreja 2030 e nós estamos insistentes nesse tema porque a gente está encontrando mais coisas para passar para vocês, tá? Hoje temos algo a acrescentar aqui. Encontros do movimento Lausanne, que estão sendo administrados pela ONU mais a WA, que vem do Pacto Lausanne de 74, que se tornou uma plataforma feita de rede de igrejas e teólogos para obter orientação de como prestar serviço com esse objetivo de cumprir a agenda globalista. Ok? Esse é o nosso tema hoje aqui. Essas plataformas vão ser denunciadas, como também os seus participantes. E os meus propósitos aqui com esse tema é reforçarmos do que se trata o Pacto de Lausanne de 74, com alguns vídeos anteriores. Eu trabalhei isso com vocês porque ali se firma aquelas três colunas importantes, colunas institucionais importantes, que é o Vaticano, a CMI e a ONU, porque no Pacto de Lausanne de 74 foi firmada uma força-tarefa educacional para radicalizar uma nova prática religiosa, para pôr fim à ortodoxia bíblica cristã. Tá? E é disso que sai a ONU, mais ODS, mais ODM, Agenda 2030-2050, porque é um resultado de todas essas iniciativas políticas. Bom, os meus objetivos específicos aqui também seria desdobrar o esquema da ONU, por meio dessa rede de Miqueias, que é o nome desse braço corporativo que ela lidera, feito de igrejas e teólogos, pela WA e ANAI, que são instituições delegadas pela ONU para poder gerenciar tudo isso. E esse braço feito de igrejas, esse braço corporativo feito de igrejas e teólogos, que a ONU lidera hoje, por essas instituições que estão delegadas por ela, está inteiramente organizada dentro desse sistema político-religioso que a gente também, obviamente, vem trabalhando no movimento Igreja Sem Política. Ok? Vocês têm que entender que o sistema político-religioso é uma engrenagem de emancipação para a ordem mundial e ali eles precisam mesmo de tornar a igreja um instrumento do Estado para desenvolver, obviamente, os interesses políticos, industriais, como também educacionais. Inclusive, isso, para formar novas lideranças, abrir igrejas com essas mentalidades modernas, com essas inovações que estão condicionando a sociedade, como não só os evangélicos, a se sujeitarem e se dobrarem diante dessa nova ordem mundial que está vindo aí, ok? Quem está tocando esse esquema aqui no Brasil é o Davi Laco, que ele é o representante da WA, da ONU aqui no Brasil, que a gente vem denunciando isso para vocês. Existem outros nomes que estão nessa cadeia de agentes da ONU trabalhando aqui nesse país para poder fazer acelerar, né, esses planos das igrejas com a agenda. E é muito importante que vocês procurem os vídeos que eu trabalhei isso aqui, porque eu já falei muita coisa. Okay? Hoje só vou acrescentar. Bom, todo vídeo que eu entro no mérito da Agenda 2030, eu faço uma introdução e hoje não pode ser diferente. Bom, quando a gente fala de ordem mundial ou anticristo, existe um critério. E qual é o critério? Ir em busca da identificação desse poder, ou único poder. E quando estamos dentro dessa história, ou panorâmica histórica, se apresenta ali um único poder, uma dinastia imperialista acasalada. Ok? Eu já expliquei isso em outros vídeos. Essa ordem mundial, ela é feita, essa ordem mundial e sistema mundial é feita de oligarcas e também sinarquia. Lembra que as sinarquias são mais ou menos o núcleo de agentes desta ordem que trabalham exatamente para aproximar especificamente as pessoas, ou até mesmo a igreja, com a ciência humana. Tá bom? Então eu expliquei alguns vídeos atrás essa realidade. Então o critério qual é? Procurar identificar quem são os apoiadores, não quem é o anticristo. O anticristo a gente nem se preocupa em saber quem é. Mas quais são as estruturas que vão dar a ele o apoio, ou vão delegar a ele poder, que é o que está na profecia.
Bom? Bom, esse sistema e essa ordem mundial, ela se encontra dentro de uma panorâmica histórica de ações revolucionárias que atuam por meio de ciclos e etapas que estão protocoladas, gerando um caráter transitório, progressista, como histórico, do destino da humanidade. Então, o destino da humanidade já foi calculado. Ok? Isso está muito presente na realidade dessa panorâmica histórica revolucionária. Aí a gente chega na identificação desse poder, por quê? Porque esse poder abrange todas as etapas e ciclos dessas revoluções. Tá? E a divisão é primitiva, operativa, especulativa, moderna, mas a contemporânea, que é o que na verdade nós estamos vivendo. Tá bom? Então quando você vai na panorâmica, você chega na conclusão que só um poder, um único poder, atingiria todas essas etapas ou teria existência para estar à frente do controle dessas ações revolucionárias. Tá? Se eu estou falando da maçonaria, não, a maçonaria é pouco. Existe algo acima dela, que é a franco-maçonaria. Tá bom? Então, lembrando que a operativa para-especulativa que eu já falei é a fase do protestantismo, da reforma, né? Que a reforma foi usada por eles para dar a emancipação da institucionalidade, ou seja, dar a emancipação institucional para essa ordem, para esse poder por meio de igrejas, escolas, universidades, aquela coisa toda que eu já trabalhei com vocês. Tá bom? Um outro ponto importante que eu venho acrescentando nos vídeos também é que essa ordem, esse sistema, gerou uma espécie de mecanismo de programação e controle social, uma geoengenharia mesmo, tá? E são três, vamos dizer, mecanismos de programação e controle social que eles criaram: política, religião e mercado, ok? Que se tratam de estratégias desse sistema para uma anulação de autonomia e anonimato, tá? Por fim, a autonomia humana, iniciativa, e por fim também ao anonimato, ou seja, a privacidade. Nós estamos vivendo esse momento. Eu não preciso, acho que, me dedicar, me esforçar muito para já provar para você que isso funcionou. Inclusive essa questão da tecnocracia, da quarta revolução industrial, que a política e a religião ajudou a jogar a humanidade para lá e que nós estamos, obviamente, à beira de sermos governados pelas máquinas que eles criaram, né? E pelo consumo. Então há muita coisa para se falar sobre isso. Eu falei no DVD Era Digital, expliquei bastante lá, tecnicamente, como que funciona essa engenharia de controle e manipulação social. Bom, aí vem um detalhe importante, que eu já até mencionei aqui nesse vídeo hoje, sobre a questão do sistema político-religioso. O sistema político-religioso que a gente vem trabalhando no movimento Igreja Sem Política, essa preocupação voltada para a união da igreja e Estado, porque esse fenômeno é maçônico, esse fenômeno tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. O sistema político-religioso foi criado com essa finalidade, ok? De emancipar essa ordem e dar a ela o controle para atingir esses objetivos, a hegemonia e geopolítica, ok? Hegemonia e geopolítica que, na verdade, os Estados Unidos alcançou para oferecer à ONU por meio do protestantismo. E a gente sabe muito bem que se não fosse o protestantismo nos Estados Unidos, os americanos não teriam confiado tanto naquela política que é empregada lá. E os Estados Unidos não teriam alcançado, né, vamos dizer assim, a frente de ser o país mais próspero, mais econômico do mundo, sem aquela ideia de que Deus está na pátria, Deus está na bandeira, aquela coisa toda, tá bom? Então, os Estados Unidos conseguiu atingir esses objetivos de hegemonia e geopolítica usando a Bíblia, usando a fé, usando a igreja e esse esquema de religião e política, tá? Então, só uma ideia rápida do que eu já venho falando para vocês. Então, o sistema político-religioso criado por eles, para esse objetivo de emancipar e dar controle à ordem, ao sistema mundial, eles criando esse sistema, dividiram esse sistema por meio de tarefas e deveres, ok? Na religião, eles dividiram essas tarefas: catolicismo, cristianismo protestante e o islamismo. Tudo é pinça de um mesmo poder. Cada um vai cumprir um papel, mas todos vão trabalhar direcionados a um único objetivo, tá? Dar
a ordem mundial. Ponto final. Ok? Que eu venho lá em outros vídeos apontando isso para vocês. Na questão política, dividiram também as mesmas tarefas e os mesmos compromissos de dever. A aristocrata, a democrata e a socialista. Ok? Que hoje a gente identifica por esquerda e direita. E detalhe, tanto a religião como a política trabalham de maneira ambígua, por isso cada um tem a sua tarefa, cada um tem o seu papel, mas todos direcionam para um ponto comum. Como pastor, eu provo isso que eu estou falando. Simples. A ONU é resultado disso. Tá? A ONU é um fórum internacional hoje, onde a direita e a esquerda, por mais que brigam entre si, estão lá e estão, obviamente, já demonstrando reverência a essa contingência. Ok? Religião, catolicismo, protestantismo e islamismo, a mesma coisa, estão lá dentro desse fórum, estão sentados no colo da ONU, já prestando reverência e obediência a essa agenda que nós estamos denunciando aqui. Então não adianta nada eles ficarem brigando entre si, discutindo política, que é uma perda de tempo, que isso aí só serve para distrair todo mundo. O que funciona, o que está funcionando é a agenda global. Então, todos aqui condicionam a humanidade a essa ordem, mas distrai a humanidade porque brigam e conflitam entre si, você entendeu? E tudo isso, na verdade, é esquema, é teatro. Então, muita cautela, porque muita gente entra, é um vício, entram nessa coisa toda de ficar debatendo dogmas e doutrinas entre as religiões, como não muito também as ideologias políticas. E o objetivo deles realmente é esse, é cansar a sociedade, é fadigar a sociedade, aos poucos confundir ainda mais as pessoas, entendeu? Por uma política que não funciona, por uma política que não é humana, que toda ela, obviamente, foi criada com o objetivo de controle, assim como também a religião, assim como também as instituições religiosas. Então, é um outro tipo de trabalho que tem que ser feito aqui, que obviamente eu não tenho condições de fazer isso com você agora, tá bom? Mas é fato, o sistema político religioso é controlado por eles. Tá? Bom, agora voltando para a questão da fase contemporânea, desse poder que está dentro daquele quadro de panorâmica histórica de revoluções, a fase contemporânea, nesse protocolo de destino para a humanidade, o entendimento que é a última fase. É a fase da quarta revolução industrial, é a fase da tecnocracia, e muita coisa diz aí que é a última fase, é a escravidão total. Tá bom? Esta visão contemporânea do que eu estou falando aqui, ela é a era das unificações. O que está acontecendo agora nunca aconteceu antes. O entendimento é que vai acontecer o golpe mundial agora, com essa estrutura que o capitalismo, obviamente, ajudou a criar, a construir, a financiar, com todas essas guerras e revoluções e etc, etc, com este caos, vamos dizer assim. Então a ONU é uma obra final de tudo isso que esses caras investiram a nível de guerras sangrentas, ok? Como também arrecadação financeira. Então a ONU e os seus filhotes, filhotes institucionais, assim como a WA e a ANAI, que nós vamos entrar no mérito hoje aqui, e a sua agenda, né, com objetivos sustentáveis, metas de milênio, 2030, 2050, ODS, ODM, o entendimento é que isso não é um teste, senhores. Nós estamos diante da nova ordem mundial. Tá? Vai haver outra fase, pastor? Eu não acredito. E ninguém vai conseguir me convencer. Tá bom? Bom, agora nós vamos entrar nesse ponto, que a ONU criou uma repartição religiosa, importante para ela, que existe ali uma pirâmide institucional, chamada por ela de rede de Miqueias, feita de associados religiosos, um braço corporativo feito de igrejas, e teólogos que servem para ela como gestão para pôr em prática a agenda globalista. Existem duas instituições que a gente vem denunciando para vocês aqui constantemente, que é a WA, Aliança Evangélica Mundial, e a ANAI, a Associação de Evangélicos, que a ONU criou para administrar o esquema da agenda com essas igrejas, ok? Bom, o que eu venho expondo nos meus vídeos? Que a ONU destinou uma parte dessa agenda que as igrejas vão se empenhar a cooperar, a desenvolver educacionalmente dentro das suas instituições.
com formação de lideranças e outras coisas mais. Que é a COP27. COP27 que foi assinada pela Assembleia de Deus Madureira, pela figura do Abner Ferreira e outras igrejas que também estão lá, né, obviamente citadas, mas não fizeram como ele dispor publicamente. Essa COP27, que a Madureira assinou, pelo Abner Ferreira e as demais igrejas assumiram, ela é um modo operativo. O que seria o modo operativo para essas igrejas? Que existe ali uma conduta dessas igrejas que elas precisam cumprir. No discurso teológico, e como também isso, de marcar presença e honrar esta união institucional. Ou seja, quando eles se deslocam a fazer esses congressos, esses encontros para-eclesiais, eles precisam honrar esses encontros e estar presente dentro dessas reuniões, porque ali são, obviamente, obtidas as orientações por parte dessas lideranças, ok? Então existe um compromisso de honrar essa associação, né, ou conjunto institucional, ao mesmo tempo também o discurso, a pregação, os temas, tudo que eles vão passar dentro dos cultos, e tudo isso está perfeitamente sendo aplicado diante dos olhos de todos. E detalhe, tem gente que fala assim para mim assim, pô, pastor, eu não consigo entender quando esses caras colocam a agenda em prática em cima, dentro das igrejas. Pô, mas então, caramba, abre um pouco a cabeça, se volta um pouco a conhecer mais a Escritura, que você vai ver, você vai entender que o que esses caras estão ensinando dentro da igreja não é evangelho, pô. Esses caras estão trocando o ministério por gestão. Vamos começar a entender melhor o esquema aqui. Bom, o que abrange a COP27 que eu venho denunciando? Humanismo político, ambientalismo holístico, diálogo interreligioso e tecnologia integral. Inclusive essa sistematização dos cultos, essas igrejas blacks, essa coisa toda, vem desse esquema aqui, que é de tipos substituir a pregação e o evangelho por essa modernização das igrejas, como também isso, essa visão gestora de igreja, tá bom? Esse esquema aqui no Brasil está sendo tocado pela WA, chama-se WA do Brasil. E quem está à frente desse esquema de gerenciar, administrar esses encontros, como também fiscalizar as igrejas que estão colocando em prática a agenda globalista, é o Davi Lago. Aonde esse cara estiver, você já vai saber que ele vai deixar o rastro lá. Então hoje nós vamos entrar nesse mérito. Por quê? Porque esse cara continua descaradamente pregando a agenda globalista dentro das igrejas, ele continua organizando eventos que pastores e igrejas conhecidas por você estão frequentando, e nós vamos entrar no mérito hoje de duas plataformas aqui que eles estão usando para colocar em prática essa formação de liderança para a ONU. Detalhe, o que eles fizeram? Eles pegaram o Pacto de Lausanne de 74, que eu já me referi a alguns vídeos atrás, inclusive o título é Igreja 2030, Pacto de Lausanne, operado pela ONU e pela WA. Nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre o Pacto de Lausanne lá para você, se você quiser assistir, mas o fato é que o Pacto de Lausanne de 74 é o mais importante documento firmado por Roma, com objetivos de criar um conselho, uma espécie de fraternidade de teólogos que passariam exatamente a liderar as igrejas que, obviamente, são financiadas por esse fundo internacional. E na obrigação, no dever de padronizar o discurso. Então, o objetivo ali seria que esses teólogos realmente invadissem universidades, igrejas, etc., etc., e tivessem à frente exatamente de gerar essa teologia moderna, mais liberal, para, por fim, a biblicidade. Tá aí, inclusive, tem 9 sensibilizações que esses caras criaram por regra nesse padrão de discurso que eu já denunciei aqui no vídeo, que uma delas que eu lembro é a descentralização de Cristo, ou seja, quebra da autoridade messiânica dele no que diz respeito a princípio e norma de fé. É uma coisa bem assustadora, tá? Isso começou lá na Bolívia, no CLAD 1, e pelo que eu lembro lá, a esquerda política religiosa passou a tocar o esquema lá em 74, depois a direita se alinhou, todas as igrejas tradicionais estão nesse pacto, a batista, presbiteriana, wesleyana, metodista, um monte de igrejas tradicionais assumiram esse compromisso,
tanto que estão dentro do sistema político religioso, ok? E é muito importante esse Pacto de Lausanne para nós, porque ele desmascara todo esse esquema. E detalhe, está lá o Vaticano, a CNI e a ONU, ok? Então o que acontece? Eles pegaram e transformaram o Pacto de Lausanne num movimento Lausanne. E esse nome Movimento Lausanne vem sendo usado para fazer esses encontros. Inclusive a WA aqui no Brasil, pelo Davi Lago, que agora está sendo chamado de Coringa, o Coringa, né? Criou uma plataforma de produção teológica e reflexão missionária global com esse nome, Movimento Lausanne. O slogan é acelerar a missão global unidos. O cara é descarado, entendeu? É um descarado. Eu ia ter uma honra de conhecer esse cara pessoalmente, sério. Fazer um carinho nele, entendeu? Que ele não deixa, melhor dizendo, ele transparece quais são as suas intenções. Eu não sei como que os membros dessa igreja não conseguem chegar a tudo isso que eu estou falando aqui. Mas vamos lá. O objetivo dele com o Movimento Lausanne, sendo, né, uma espécie de plataforma já organizada pela ONU para esses objetivos de formação de liderança, o objetivo é promover a agenda globalista por meio desses eventos e congressos envolvendo lideranças de igrejas evangélicas, como também outras religiões, porque existem outras religiões lá, por isso é inteiramente ecumênica. Então, dia 6 de junho, foi discutido em um evento por ele e demais lideranças, o que ele chama de relatório da Grande Comissão. E nesse evento do dia 6 de junho, que ele define por Grande Comissão, esse evento aconteceu dentro da Igreja Batista do Morumbi, São Paulo, lembra, como Movimento Lausanne. Como coordenador, Fernando Costa, e os temas abordados lá dentro dessa igreja para a estratégia da agenda de 2030 até 2050, eu vou ler para vocês quais são os objetivos, tiveram por participantes lideranças, organizações, teólogos e também evangélicos. E eu vou ler aqui quais seriam os temas abordados nesse evento do dia 6 de junho, já como Movimento Lausanne. Povo global em envelhecimento, dá uma olhada, senhores. Sustentabilidade, comunidades urbanas, restaurar a confiança institucional, questão da humanidade, a evolução tecnológica para o ser humano e para a vida cotidiana, o que pode ser atingido pelo desenvolvimento tecnológico. Olha a situação. Sexualidade e gênero, missão policêntrica, a aplicação do chamado para viver uma identidade como administrador do mundo de Deus. Dá uma olhada nos recursos financeiros, nos relacionamentos e etc. Dispensacionalismo puro, materialismo puro. Nova classe média por conta dos esforços de eliminar a pobreza, essa classe até 2050 será a maioria. Olha só. Saúde holística, corpo, saúde mental e etc. Liberdade religiosa, impacto da vida digital. E o apelo recorrente para uma unidade da igreja, e no relatório o apelo para que os líderes ensinem como aplicar o chamado de Deus na vida cotidiana. Trabalho, universidade, escola, família, etc. Que o Malafaia vive falando. Evangelho é cultura, vida social, evangelho é trabalho. Senhores, todos eles pensam dessa mesma forma. Bom, os participantes, além de Davi Lago,